Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos conhecer a interface LuxControl, o aplicativo LuxControl, tá certo? Devido ao fato do aplicativo nosso ser uma aplicação web e não ter que baixar, seja da Apple, seja do Android, nas lojas Apple e Android, eu já ouvi pessoas dizendo que nós não temos aplicativo. Negativo, temos aplicativo sim. Só que ele fica dentro do controlador, tá certo? E hoje, para vermos e ter uma visão geral do aplicativo, temos que ter o controlador ativo, ligado. Então essa é a montagem mais simples que existe, ou seja, uma fonte ligando o controlador. Então nós vamos ver aqui um trilho DIN, onde é o início de outras fases dessas videoaulas. Esses bornes estão representando barramentos. Só que didaticamente é melhor estar os fios desta forma. Mas como é um barramento, da parte de fase, né, estão saindo um alimentador para o disjuntor de carga, outro alimentador para pulsador e fonte. Veja bem, estão desligados, não tem nada ligado na saída de pulsador e carga, porque o objetivo nosso aqui agora é o controlador, única e exclusivamente. Então veja bem, o disjuntor número 50 vai alimentar a fonte. E do barramento neutro e terra, vem os pontos neutro e terra, que, no caso, esta fonte tem os 3 bornes. Algumas fontes só tem fase neutro, não tem problema. Muito bem. Depois dos disjuntores, fonte, nós temos o no break. Eu vou dispensar uma videoaula só para o no break. E aí nós vamos ver o seu princípio de funcionamento. Mas o objetivo é proteger o controlador. Como é ligado? A entrada dele é 12 volts. Essa fonte, ela entra 127 ou 220 e sai 12 volts corrente contínua. 12 volts alimentou o no break. A saída do no break tem esse cabinho com a porta micro USB e essa porta alimenta o controlador. Bacana? Eu ligando o disjuntor, eu estarei botando energia na fonte e vocês estão observando, o LED fica piscando. Por quê? É porque este controlador, ele é capacitivo e o LED tem como objetivo dizer: estou carregando o controlador. Aqui a gente não usa bateria, quer dizer, é um dispositivo que não requer manutenção, não tem troca de bateria. Quando o LED parar de piscar e ficar com a luz contínua, significa que está com a carga completa. E com a carga completa, aí sim, ele vai enviar energia para o controlador. Então, nessas condições aqui, o controlador continua desligado. Tá bom? Depois eu vou explicar por que o princípio de funcionamento do controlador do no break é diferente dos no breaks normalmente encontrados no mercado. Tá? Mas não é o objetivo agora. O objetivo é interface. Enquanto vai carregando, deixa eu fazer uma introdução aqui. Na interface, se nós formos tratar de cada item que existe nela, é um curso de mais de um dia, tá certo? Então nós vamos ver a interface particionadas para conhecer profundamente em outras oportunidades. Hoje vai ser apenas um sobrevoo, tá certo? Como se fosse de um helicóptero, conhecendo a cidade, conhecendo os bairros, vendo algumas construções, mas sem aterrissar. Nós não vamos entrar
e nenhuma particularidade da interface. Tá bom? Olha, vocês observaram que parou de piscar, ó. Eu fiz barulho, eu falei, mas aqui quando termina a inicialização do controlador, ele toca uns bips, dando sinal. Estou pronto. Né? Se tivesse outros módulos, ele estaria já conversando com os módulos. Tá certo? Muito bem. Como eu disse, nós temos aplicativo e esse aplicativo está dentro do controlador. É igual o modem, roteador. Vocês já viram que para vocês entrar no modem, no roteador, vocês espetam um cabo ou via Wi-Fi e faz as configurações? Muito bem, muito parecido. Só que esse primeiro passo, quando é um controlador ainda de fábrica, não temos opção de fazer a conexão com o cabo. É só o Wi-Fi, tá certo? Então nós vamos iniciar agora, vendo a tela do computador. Então, para nós conhecermos a interface LuxControl, nós temos aqui o navegador Chrome, tá? E vamos então conectar na rede Wi-Fi gerada pelo LuxControl, pelo controlador. O controlador gerou uma rede que em todos os controladores a característica é essa aqui, ó, Lux tracinho e alguma coisa. Esta alguma coisa é a senha do controlador. Cada controlador tem o seu particular, tá? Tem os seus caracteres particulares. Então vamos lá, vamos conectar, ele vai pedir uma senha e aqui eu vou digitar. Avançar. Ok. Muito bem, então nós vemos que houve uma conexão e foi escrito aqui sem internet. Tá certo. Imagine que nós estamos numa ilha, tá bom? Não tem internet. Só existe o meu laptop e o controlador, tá bom? Existe rede interna, não internet. Vou digitar o IP do controlador padrão de fábrica, 192.168.1.212. Esse número vem escrito no manual que acompanha o controlador. Bati na porta do controlador, quero entrar. Usuário, admin. Senha padrão, admin. Mantenha-me conectado. Notificações, não tem nenhuma notificação. Agenda, não existe nada. E gerenciamento, tem uma outra tela aqui intermediária. Tá vendo que não tem nenhum botão de ligar, desligar, nada disso? É porque neste controlador não existe módulos, como vocês viram no início do vídeo. Eu vou mostrar um outro controlador com outro endereço na rede que não é a dele. Só que para isso eu vou sair desta rede, que não é a rede do novo controlador que eu vou entrar. Esta rede LXT é uma rede aqui da oficina, onde está conectado na internet. Vocês podem ver que agora mudou, ó, está conectado. E não veio escrito aqui sem internet, porque aqui eu tenho internet. Este aqui é um usuário aqui do laboratório, tá bom? E eu entrei no outro sistema. Você pode ver que aqui nesse sistema está escrito aqui Jardim, diferente daqui, e apareceu a palavra elementos. Por quê? Porque foram inseridos vários módulos nesse controlador. Tá certo? Então aqui vocês tinham um controlador virgem e aqui já com vários assuntos. Para melhorar, eu vou maximizar esse controlador que já está na rede. Aqui está o menu.
Esse ambiente aqui é um ambiente do usuário, tá bom? Então, eu estou aqui em acionamentos. Tá vendo aqui acionamentos? Aqui, controles. E assim sucessivamente. Câmeras, cenas, grupos, persianas, sensores e vai por aí afora. Quanto mais elementos eu insiro na programação, mais eu vou automaticamente aparecendo aqui na interface do usuário. Este aqui é o usuário administrador. Existe uma outra área que está entre a área do usuário, propriamente dito, e a área do integrador, que faz programações. Essa rede intermediária é acessada por aqui, gerenciamento. Então, agora nós estamos entrando numa área que é meio termo. Pode ser entendido que é a área do administrador e pode ser entendido que é a área do usuário final. Por quê? Porque o usuário final acessa essa parte. Tá bom? Então, veja bem, o que tem aqui para um usuário final? Quando eu digo que tem para um usuário final, depende da psicologia do usuário. Suponha que o usuário tem aversão à tecnologia. Ele é muito prático. Ele quer entrar aqui em controles, clicar em um controle de ligar, desligar e temperatura de 25 graus. Só isso. Tá certo? É o que a pessoa pediu, muito personalizado. Eu tenho aqui um outro controlador. Aqui o que não falta são controladores na rede, tá? Aqui, eu tenho controles, tá vendo? Olha esse controle de um home, por exemplo. Tá vendo? Isso para um ambiente de assistir TV ou assistir filme. Melhor do que assistir TV, né? Porque pode ser um telão, tá bom? Muito bem. Vamos voltar para o que eu estava. Esta área intermediária, eu tenho agendamentos, né? Da mesma forma que você agenda o seu relógio para acordar amanhã às 7 horas da manhã, eu posso agendar para ligar uma TV, ou ligar uma lâmpada, ou ligar uma bomba, tá bom? Informações pessoais, onde tem usuários, senhas, para alterar senha. Tenho favoritos. Favoritos, vocês viram que está aqui jardim? É um favorito. Eu poderia ter em favoritos os cômodos da casa, todos. Né? Se é um prédio, eu poderia ter térreo, eu poderia ter subsolo, poderia ter terraço lazer, coisas desse tipo. E quando eu clico no ambiente, eu tenho aquelas lâmpadas específicas. Vocês poderão estar falando assim, pô, mas está incoerente, aparador no jardim? Lembre que isso aqui é laboratório, é teste. Mas vamos mudar o nome? Eu vou colocar aqui o seguinte, poste. Legal? Agora ficou coerente. E esses códigos aqui originais? Não, vamos colocar aqui balizador. Vocês estão observando a facilidade de alterar o nome? Isso foi feito para o usuário final fazer. Notificações, tá certo? Ou seja, quando determinada lâmpada ligar, eu quero receber um e-mail, ou quando determinado sensor desligar ou ligar, eventos de uma maneira geral. Qualquer evento pode ser um gatilho para enviar um e-mail para a pessoa. Vejamos agora assistentes. Assistentes, temos aqui a configuração para ingressar ou alterar o IP que eu acesso o controlador. Eu posso criar cenas, isso para o usuário final.
Ele pode ter o prazer de criar uma cena que mal tem, né? Talvez ele fique com medo, para tirar o medo dele, faça um backup. Então, esse backup é armazenado no próprio controlador. Então, se o controlador, por um motivo ou outro, tiver um dano, você perdeu o backup, sim, esses aqui sim. Agora, você quer um backup para guardar os dados dentro da gaveta? É na área do administrador. E aí você faz com o pendrive, tá bom? Aqui também tem informações para assistente de voz, relatórios, tá certo? Nós temos relatórios que definem tempos de uso, tanto de saída quanto de entradas. Então, eu posso definir que eu gostaria de saber quantas horas determinado motor funcionou desde a data tal até a data tal. Perfeitamente. Eu fico sabendo o tempo de uso, eu fico sabendo quais os dias que foi ligado e desligado e quanto tempo, quando começou a medição de um período. Suponha que durante o mês teve 100 períodos. Eu fico sabendo quando começou e quando terminou cada período. Da mesma forma, número de acionamentos e log de eventos. Log de eventos é como se fosse um trabalho assim, facilitando a investigação de quem ligou a lâmpada, por que determinada lâmpada foi ligada ou desligada. Eu estou dizendo lâmpada, mas pode ser qualquer elemento do sistema. Agora, nós vamos entrar na área do administrador. Nós temos supervisão, configurações e sistema. Em supervisão, eu digo que aqui é uma ferramenta para investigações em obra, de erros, de tudo, tá? Então aqui eu vejo todos os elementos inseridos no sistema e daí, eu posso monitorar. A letra I é I de informação. Então este relé de um módulo de um relé de 8 canais, ele tem vínculos, ele participa de lógicas. Do que ele participa? Eu clico aqui, eu tenho aqui, este relé, ele tem vínculo com uma entrada binária, ele participa de algumas cenas, ele está no módulo de simulação de presença, ele participa de uma notificação e tem também participações em lógicas, além de agenda. Então, veja bem, eu tenho várias informações desse único relé, tá bom? E se ele estiver ligado, ele tem uma sinalização aqui para mim. Farei isso aqui agora, liguei, está ligado. Então, ele é colorido dessa forma dourada. Vou desligá-lo, tá bom? Eu estou achando feio tudo escrito em maiúsculo, aqui está minúsculo. Eu vou alterar isso para maiúsculo. Muito bem. Eu posso monitorar dimmer, posso monitorar RGB, motores para persianas, entradas binárias e por aí vai. Então, supervisão, módulos. Agora, tem logs de aviso, de soluções. Vamos aqui em avisos. Eu posso identificar erros do meu sistema. Por exemplo, se a rede RS45 está com erro. E aí eu tenho aqui identificações. Então, essa parte de supervisão é para investigação. Veja bem, referência cruzada é outro elemento interessante. Olha aqui, saídas, vou voltar lá na luz. Aqui, luz. Ele tem um vínculo, ele participa de 3 cenas, um interruptor, 4 lógicas, uma agenda e uma notificação.
ele tem 11 relacionamentos. Isso aqui é importantíssimo para o trabalho de um integrador, principalmente em campo. Em configurações, eu tenho configurações de rede. Aqui eu tenho uma única rede. Nós poderíamos ter 4 redes. Depois nós vamos falar da parte física. Hoje é só um sobrevoo na interface. Módulos. Aqui estão os módulos e aqui são inseridos quantos módulos forem necessários e existentes na rede. Ó, todos os módulos estão online. Tá vendo? Eu vou desabilitar determinado módulo. Se eu desabilitei, ele vai ficar offline. Aqui, só para vocês entenderem, todos eles usam o protocolo Modbus, uma entrada binária de 4 canais, de 8 canais. Isso aqui são entradas binárias virtuais, tá certo? São memórias internas, que nada impede de eu criar botões também com entrada binária. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma entrada binária virtual. Tá vendo aqui? Especiais. Isso aqui são entradas binárias virtuais, tá certo? Se eu clicar aqui, vocês podem ver que o nome do elemento é BV. Essa é a memória número 8 do módulo virtual. Quantos módulos eu posso ter no módulo virtual? Quantos você quiser, tá bom? Esses módulos são muito importantes e necessários para fazer lógicas, tá bom? Então, continuando, EBV, saída relé de potência de 4 canais, relé de 8 canais e relé novamente de 8 canais. Então aqui tem 2 módulos de 8 e um módulo de 4. Vamos continuar. Eu posso criar vários usuários. Cada usuário participa de grupos e eu posso ter vários grupos. Só dando um exemplo. Grupos, crianças. E para crianças, ao editar, eu posso restringir as telas que as crianças vão acessar. Eu posso dizer que as crianças só vão acessar a tela acionamentos, tá certo? E ao acessar a tela acionamentos, eu quero que apenas alguns relés que eles terão acesso, só luz e poste. Vocês estão vendo que do lado tem operar, é aquela engrenagem que aparece, que dá possibilidade de alterar nome, coisas desse tipo. Eu posso restringir isso aqui também. Nós temos homologado no nosso sistema conexão com a rede BACnet/IP, que foi uma aplicação na época muito específica para atender ar-condicionados da LG. Ingressar câmeras no sistema, fazer as configurações para infravermelho e radiofrequência, onde aqui a gente ingressaria com os gateways, aqui com os códigos a ser utilizados na programação e aqui os controles remotos virtuais, tá bom? Aqui a configuração do sensor fotoelétrico. Esse sensor fotoelétrico aqui é porque em um sistema, por exemplo, com 200 entradas, eu vou eleger uma única entrada para ser o sinal, o status, se é dia ou se é noite. E em função disso, várias programações poderão ser feitas. Por exemplo, eu quero que esse pulsador só esteja habilitado na parte noturna. Então, durante o dia, se alguém clicar naquele pulsador, ele não funciona. É como se ele estivesse desligado. Em outras palavras, ele está desabilitado. Em função de um parâmetro que nós iríamos fazer lá no módulo. Aqui, para configurar especificamente um gateway da Sophia. Em grupos,
Nós temos aqui, vocês recordam que lá em gerenciamento eu manifestei que foi criado como programar cenas, mas para o usuário final? Lá é um tipo wizard, passo a passo, que uma pessoa sem muita experiência com automação consegue programar uma cena. Mas a maneira eficiente de programar uma cena é por aqui. Rápido, que você pode duplicar as cenas. Você já fez uma cena, já duplica, depois só altera os elementos. Depois, grupos de elementos. Isso é importante quando eu quero tratar várias saídas como se fosse uma saída só. Programação de grupo de simulação de presença, tipo assim, eu quero deixar minha casa mal assombrada quando eu viajar, tá certo? Para simular presença. E tem também um outro grupo chamado alarme, que tem uma característica diferente no princípio de funcionamento. Oportunamente, vamos entender o que nós quisemos facilitar para o usuário aqui. E macros. Macros é uma ferramenta maravilhosa. Para quê? Deixa eu fazer uma analogia. Sabe cena, que todo mundo praticamente já conhece? É como uma foto, vocês concordam? Eu quero a cena estar. Pum, pá. Cena estar. Depois quero cena festa. Pá. Mudou. De uma vez para outra. Macro, não. Macro é assim, liga uma cena, espera tantos segundos ou minutos, liga outra cena, depois desliga uma lâmpada, depois liga o som, depois liga ar-condicionado e vai como se fosse um filme, tá bom? Então assim, cena parece com foto, macro parece com filme. Voltando aqui, os vínculos. Não necessariamente, numa automação, eu tenho que ter a quantidade de entradas igual à quantidade de saídas. Sabiam disso? Aqui em vínculos, nós relacionamos as entradas com as saídas. Se eu tive o capricho de escrever luz, fica fácil a identificação. Aqui temos lógicas, tá bom? Por exemplo, tem aqui 4 lógicas. Isso aqui é coisa de laboratório. Atualizações, né? Então, ó, primeiro supervisão, pensa muito em obra, configurações, a programação propriamente dita, e em sistemas são elementos importantes também, mas não para a programação em si. Então veja bem, atualizações. Eu tenho aqui que nós estamos aqui na versão 2.23. Backups, aqui sim. Ó, preste atenção, nenhuma unidade localizada. O que significa isso? Que não foi encontrado um pendrive para fazer o backup. O pendrive tem que ser inserido no controlador e não no laptop, e não no computador. Se eu colocasse o pendrive no controlador e desse recarregar, aí sim estaria pronto para fazer o backup. Data e hora, é necessário fazer estas atualizações quando não está na internet. Estando na internet, ele é atualizado automaticamente. Sobre o teste de conexão, é uma ferramenta para testar redirecionamento de portas, NAT. Depois explicarei maiores detalhes também. Outra opção seria reiniciar serviços, a máquina, ou desligar a máquina pela interface. Para os integradores que gostariam de ter uma interface, se nós voltarmos aqui para a área do usuário final, vocês estão observando que aqui
existe uma logomarca LuxControl. Mas seria interessante ter uma logomarca do integrador. Para isso, aqui em Administração, Sistema, Logo, vocês poderão entrar com figura PNG. A gente sugere que seja de fundo transparente, e aí ela vai ficar ao lado do LuxControl, onde sempre estará sendo apresentada para o usuário final. E por final, restauração de fábrica, né? Quando você quer fazer uma restauração de fábrica, o caminho é aqui. Agora trataremos módulo a módulo, tanto do sistema quanto da interface. Valeu, um abraço.